que Jesus é só uma personagem fictícia. Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Silêncio, porque o que você vai ouvir agora ficou anos esquecido, enterrado pelo tempo e pelo algoritmo. Essa é uma live antiga do Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Conteúdo que ficou parado, sem clique, sem like, sem entrega, mas que continua sendo ouro puro para quem ainda quer pensar. O Rebelião Ateísta Lixeira existe justamente para isso: desenterrar esse material, espalhar de novo e fazer ele chegar em quem nunca ouviu. Porque enquanto esse tipo de conteúdo some, o obscurantismo cresce. Se prepara, respira fundo, abre a mente. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Como sempre, é um prazer maravilhoso voltar para as lives, né, pessoal? Poxa, um bom tempo, hein, sem fazer a live. Então, muito prazer para você que está chegando agora. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé. Por isso, eu agradeço muito a você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Agradeço a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado pela sua preferência a este canal. Eu espero muito que a mensagem de hoje seja uma mensagem extremamente poderosa e que ela possa, na verdade, tocar no teu coração, que ela possa te gerar maturidade, acima de tudo, gerar em você consciência, para que você possa entender esse mundo maquiavélico, esse mundo centrado pela religião. Então, pessoal, quero dar uma boa noite para todos vocês, e o Além da Fé está no ar, nesta quinta-feira, dia 25/8 de 2022. Muito obrigado. Agora entramos no ar para todo o Brasil, para todo mundo, às 18h33. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença. O pessoal já está chegando por aqui já. Quem puder, já compartilha essa live para que essa live possa chegar em mais pessoas e as pessoas possam estar junto com a gente para ouvir mais uma opinião, né? Vamos colocar assim, porque cada um tem a sua própria crença, né? Mas eu vou demonstrar um pouco sobre este livro para você, porque infelizmente, pessoal, muitas pessoas desconhecem esse livro aqui. Muita gente. Não são poucas as pessoas que desconhecem completamente e plenamente esse livro. E quando uma pessoa conhece este livro aqui, mas assim, ele tenta aceitar e ele tenta justificar, olha que coisa, ele tenta justificar esse livro, aí realmente já é um problema de sociopatia, de psicopatia, porque não é possível que você olhe e tente justificar, porque isso aconteceu naquele tempo, naquela época, mas quem foi que mandou fazer? Ah, foi o meu Deus que mandou fazer isso. E como é que você concorda que foi o seu Deus que mandou fazer essas barbaridades, se é um Deus plenamente ético, se é um Deus pai, né? Porque ele escolheria um povo só em detrimento dos demais povos? Então, é uma pergunta que realmente vale a pena nós nos perguntarmos. Então, muita gente, Brasil, muita gente acredita na Bíblia simplesmente por causa de um vício linguístico. Já viu quando você fala Virgem Maria? Deus é isso, Jesus, Vishnu, sei lá mais o que, Nossa Senhora, é desse jeito, isso é um vício linguístico. Então as pessoas, você acredita em Deus? Acredito. Quer dizer, ele não sabe nem que Deus é, porque Deus é um título. Então se ele perguntasse, a pergunta mais honesta seria, aliás, a resposta mais honesta seria, bom, mas qual Deus? Eu tenho um Deus diferenciado de todos os deuses, mas quando você fala, você acredita em Deus? Acredito completamente, plenamente. Eu disse, tudo bem, mas esse Deus é o Deus Pelé. E aí, você acredita? Pelé é outra coisa, então enfim. Então o pessoal acredita em Deus, ou acredita nos deuses, por questão mesmo de conveniência. Outras pessoas acreditam em Deus por questões de doutrinação. Porque meus pais me ensinaram assim, a escola, a faculdade, a sociedade, meus amigos, todos confirmaram essa ideia. E já parte para uma confirmação social. Já entra para uma propaganda, para uma publicidade, certo? Quando você vê uma placa na BR escrita Jesus está voltando, isso é uma propaganda. Quando você vê redes sociais, metrôs, trens, ônibus, praças públicas, as pessoas com caixinha de som confirmando essa mesma ideia, o teu cérebro ele vai se convencendo que de fato, de verdade, um absurdo aconteceu. Isso quer dizer, Jesus ressuscitou.
Você entende isso? Quer dizer, ninguém no mundo todo ressuscitou. Se eu perguntar para uma pessoa, você tem quantos anos? Eu tenho 80 anos. Dentre desses 80 anos, qual foi o dia que você viu uma pessoa ressuscitando? Nenhum dia. Pergunta-se para algum médico, algum legista, algum profissional da área de saúde. Você já viu alguma pessoa ressuscitando, ressuscitar mesmo? Não, nunca vi. Então quer dizer, mas quando nós falamos deste livro para as pessoas, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Isso tudo por causa de quê? Propaganda. É por causa da propaganda que diversos rapazes, moças, jovens saem de todas as partes dos Estados Unidos, da Europa e do mundo para se juntar ao Talibã. Você compreende isso ou não? Então, quer dizer, um rapaz que coloca explosivos no seu corpo e ele sai para explodir outras pessoas, ele faz isso tudo baseado em alguma coisa. Baseado em quê? Baseado em uma autoridade escriturística, que para ele é um modelo de fé, é um modelo de praticidade. Ele tem que praticar isso para agradar o seu Deus malvado. Né? O meu malvado preferido, como diz assim, né? O desenho. Então isso é propaganda, isso é uma propaganda muito boa, é também publicidade, também ao mesmo tempo as pessoas acreditam em Deus por uma obrigação, é uma obrigação até mesmo, é uma obrigação em todos os níveis. Eu tenho que ir para a igreja hoje, quer dizer, eu tenho que ir para a igreja hoje. Às vezes não tem vontade nenhuma de estar dentro de uma igreja, não tem vontade nenhuma de se ajoelhar, mas tem uma obrigação, a obrigação até mesmo mental. A obrigação de consciência. Eu vou baixar meus joelhos aqui para como é que eu posso lhe dizer? Para adorar a Deus. Quer dizer, eu vou para a igreja hoje para falar com Deus. Não, você não vai para a igreja para falar com Deus. Você vai justamente para falar com o invisível. É o invisível que você vai falar. Eu estava vendo aqui, por exemplo, estava hoje à tarde sentado na calçada, lendo, e uma criança estava brincando com o telefone. Ela estava aqui com o telefone e estava falando sozinha no telefone. Sozinha, conversando. Oi, fulana, tal, e você? Um microfone antigo, daqueles antigos sem fio, que ninguém mais usa. Mas criando, dando asas à imaginação. Então, quer dizer, da mesma forma, adultos, né? Essa criança, agora, hoje, à tarde, brincando com um telefone. Brincando, normal e tal. E aí, fulana, como é que você tá? Ai, sério isso? Olha só que coisa. Quer dizer, dando asas à imaginação. Aí, quando cresce, agora vai para a igreja, vai para um local de alvenaria, de cimento, de tijolos, de arames não, de ferro, para falar com um Deus invisível. Um Deus que ela acha que está ali, quer dizer, dando asas à imaginação. Não tem Deus nenhum ali. Os profetas sabem, os sacerdotes sabem, os pastores sabem, os padres tanto sabem que até pedofilia eles praticam lá dentro. Só para você ter uma ideia de quanto eles sabem que não existe nenhum Deus ali, que tudo isso é só picaretagem da parte deles. Então é só picaretagem, pessoal. É megalomania, é carência. Muitas pessoas estão indo para a igreja por carência, outras por megalomania, outras por vulnerabilidade mental e social. Tudo isso são fatores que levam as pessoas a acreditar em Deus. Existe também aquela influência da cultura, a influência da moda. Você é crente? Eu sou crente. Então nós nos identificamos. E essa vulnerabilidade, eu estou me sentindo tão sozinho hoje. Né? Muitas pessoas à noite, quando chega à noite, né, sente uma solidão muito grande, começa a falar sozinha, coitadas. Isso tudo por causa da vulnerabilidade. Existe uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade que leva as pessoas a uma crise existencial. Isso é verdade. Então, quer dizer, essa carência leva as pessoas a falar com qualquer tipo de Deus, até o Deus que ela criou neste exato momento. Ela cria um Deus agora. Entende? Então, quer dizer, é puro desespero. Desespero é uma falta de crítica tão grande que ela não sabe que é ela que está respondendo a elas mesmas. Eu, inclusive, já vou ler os superchats dos amigos, já vou ler aqui, já vou ler os amigos que estão junto com a gente, é só para dar uma introduçãozinha. Já estamos com 172 pessoas aqui, isso é muito gratificante, fico muitíssimamente agradecido, muito obrigado. Então o que acontece? É essa carência das pessoas, né? Que faz com que as pessoas realmente elas possam dizer, bom, eu acredito em Deus, bacana, eu acho legal, eu acho bonito isso, mas não funciona, é só isso que eu quero te dizer. E se você conhecer, por exemplo, se pegar aqui, se nós pegarmos as pessoas na rua, é um exemplo disso, tem pessoas que dizem assim, é sério isso? Isso está na Bíblia? Quer dizer, elas colocam esse livro aqui como se fosse um livro extremamente santo.
um livro sacralizado, um livro divino, um livro que de fato, de verdade, vieram os deuses, os astronautas dos céus, vieram e escreveram esses livros aqui, dotaram os humanos de poderes especiais para escrever esse livro. Só que isso não é verdade. 99% das pessoas, só para você ter uma ideia, 99% das pessoas, elas discordam da Bíblia. Tanto é que quando eu pergunto para você, você faria isso? Você faria aquilo? Você acreditaria assim? Você acreditaria assado? Você faria assim, faria assado? Ela fala não para todas as questões. Todas. Quer dizer, elas discordam plenamente, completamente e profundamente da própria Bíblia. Ela discorda das suas regras, dos seus ensinamentos, dos seus estatutos, dos seus regimentos, discordam dos seus mandamentos e não obedecem absolutamente nada. Agora, quando uma pessoa diz, poxa, eu sou professor de teologia, né? Eu conheço muito bem a Bíblia. Aí quer dizer, quando o cara conhece a Bíblia, quando ele aceita a Bíblia, quando ele tenta agora justificar as barbaridades, os genocídios, os infanticídios, quando ele tenta justificar todas aquelas barbaridades que estão dentro, contidos nesse livro aqui, é porque existe um certo grau de psicopatismo nessas pessoas, de verdade. Pode, mas essa pessoa é uma pessoa tão boa, Jason. É verdade. Pode ser uma pessoa realmente que seja boa por fora. Mas por dentro existe algo que faz... Gente, como é que uma pessoa defende? Como que um ser humano defende um exército divino, né? Um exército de pessoas que se dizem divinas, né? E essas pessoas agora vão entrar na cidade para roubar as terras dos outros, o ouro, a prata, para acabar com todas as suas estátuas, para acabar com todas as suas crenças, para matar todos os homens, mulheres, para matar tudo e não deixar absolutamente nada. Muitas vezes matavam apenas as crianças do sexo masculino e deixavam as crianças do sexo feminino para que elas fossem usadas como escravas sexuais ou escravas domiciliares, trabalhar dentro da casa desses homens. E o que acontece? Como é que você imagina que isso pode ser justificável? É uma limpeza étnica. Deus cria seres humanos. Depois, Deus ele escolhe um grupo apenas para acabar com os demais grupos sociais. É isso mesmo? Será que foi essa a ideia? Então, ninguém em sã consciência, meu Brasil, em sã consciência essa pessoa conseguiria, ou uma pessoa, por exemplo, em sã consciência, ela não confia na Bíblia. Somente aquelas pessoas que estão hoje nos hospícios ou que estão nos presídios, essas pessoas foram as únicas que confiaram e obedeceram o que a Bíblia manda. Então, essas pessoas que obedeceram, por exemplo, os pastores não obedecem à Bíblia, os padres não obedecem, não tem ninguém que obedeça. Mas onde estão aquelas pessoas que disseram que um dia chegaram e disseram, obedeci à palavra de Deus? Elas estão onde? Nos hospícios. Elas estão trancafiadas nos presídios. E hoje, no dia de hoje, quinta-feira, dia 25, eu vou ter a oportunidade de te apresentar o lado obscuro, horripilante e sangrento do Deus de Israel. E eu espero que você possa pegar essa mensagem e generalizá-la para todos os deuses, porque são apenas imaginações, são apenas flertes que o ser humano tem com a sua própria criatividade. Então, vamos lá falar com os nossos amigos aqui, porque daqui a pouco os amigos vão imaginar que essa daqui não é uma live, né? Que é apenas um vídeo gravado. Eu quero mostrar para vocês que eu estou aqui, tá bom? A Ângela já está junto conosco, não precisa nem avisar, não faz diferença nenhuma, está colocando aqui. Boa noite, o Aquino colocando. Quer sair porque está satisfeita, debater, não entendi muito bem, eu acho que está falando com outra pessoa, certo? Algumas pessoas. Deixa-me ver, o Cal Pipas Mania mandou R$2. Obrigado, querido, muito obrigado a você. Agradeço muito, muito mesmo, porque isso aqui nos ajuda, nos fortalece para que nós possamos chegar em mais corações e em mais mentes. Por isso, muito obrigado mesmo, tá? Quem quiser, tá bom? Quer mandar um superchat, nos ajuda, porque isso nos fortalece, nos ajuda bastante. A Tayane Silva, um fortíssimo abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, agradeço pela presença também, tá? Deixa-me ver mais aqui. Os crentes têm que defender o amiguinho imaginário, exato.
São amigos imaginários e inimigos também. A Tayane colocou, parabéns, Jason, pelos 40 mil. Cara, que legal, você merece. Né? Rumo a 1 milhão. Caramba, é muita coisa, hein? É muita coisa para quem discorda da Bíblia crescer tanto dentro do Brasil. É quase que impossível isso, né? Um ateu com 1 milhão. 1 milhão, cara. É brincadeira um negócio desse, mas vamos lá. Então, quem estuda sabe. E quem não estuda acredita. Palavras do Rivotril. Isso é verdade, concordo plenamente. Deixa-me ver, tem Jason na quinta-feira, exatamente. Vamos conversar hoje rapidinho com vocês, tá? Deixa Zeus te usar, varão. Zeus já está me usando aqui poderosamente para falar os corações de vocês, amém ou não amém? Suateia, príncipe, não sei se foi para mim, não sei se foi para os outros, eu não sei para quem é mais. Porque, olha, sinceramente, viu? Brigadão pela presença. Foi para mim, não? Foi pra mim? Se foi, brigadão. Mas eu acho que não foi não, mas tudo bem. Se foi, foi. Misericórdia, olha só que legal. Gente, eu não sei quando vocês estão falando comigo aqui direito, mas vamos lá. Boa noite a todos. O príncipe ateu, tá vendo aí? Deixa-me ver mais. A todos na live, boa noite. O sistema da besta está sendo implantado. Acorda enquanto... o sistema da... É brincadeira um negócio desse. O pessoal acreditando, cara, acredita muito nessas coisas, entende? Então é complicado. Soraya, fortíssimo abraço para você, Soraya, muito obrigado, doce noite, deixando o like, pessoal, deixa o like aí, nos ajuda, nos fortaleça, tá ok? Deixa-me ver mais quem está conosco, a Nélia, a Carla, obrigada, olha só que coisa, tá vendo aqui? Eu ia obrigada para a igreja. Era saco, todo domingo ir para lá. Agora eu sou ateia, só alegria meu domingo. Tá vendo aí que legal? Que bacana. São, assim, pessoal, entenda, nós somos descrentes. Esse ateísmo é somente uma suspensão da crença. Nós suspendemos a crença por falta de evidência. É só isso, nada mais. Qualquer Deus pode nos convencer. Qualquer Deus que nos apareça, que pelo menos pelos nossos 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos. E por esses 5 sentidos, em nenhum desses sentidos conseguimos captar algum tipo de Deus em canto algum. Entende? Então, onde que esses deuses existem? Onde que eles são evidenciáveis? O que eles fazem? Jason, mas aí conseguimos provar matematicamente a existência de Deus. Eu digo, bacana, legal. Então que ele fique para lá e eu fique para cá. Porque o que me adianta um Deus que não faz nada por mim? O que me adianta um Deus que não me ama? O que adianta um Deus que não se relaciona comigo? Um Deus que não me quer? Para mim, particularmente, não tem significado algum. Você compreende isso? Então, quer dizer, você olhar para o céu sem saber o que tem, e você começar a se ajoelhar, isso é muita fraqueza da tua parte, né? Então, a Ângela também mandou um super sticker. Obrigado, Ângela, agradeço, viu? Muito obrigado pelo carinho. Deixa-me ver mais, deixa eu acabar aqui com a minha ansiedade, com o meu nervosismo, porque realmente... Sério, de pau d'alho aí. Bom final de semana para todos, muito obrigado, Leandro. Boa noite, cheguei. Opa, que bom, fique por aí, esteja conosco. Abraço, caro Jason. O Edivaldo colocou aqui, boa noite, Jason, boa noite a todos. Que as sábias palavras do Jason toque profundamente o carente, o crente esta noite, crente carente, né? Eu leio carente, pra você ter uma ideia, né? Crente carente, é desse jeito que funciona, né? Então deixa-me ver mais aqui. A Bíblia está toda mexida. Verdade, fica complicado a gente entender o que é uma coisa e o que não é outra, né? Tal insistindo para eu ir para a igreja. Minha mãe ficava insistindo para eu ir para a igreja nos domingos. Muito chato isso. Então, assim, muitas pessoas, eles acreditam em Deus por aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso é um provérbio que me parece tem um pouco de verdade em cima disso daí, porque é isso que acontece, é a massificação, a cauterização. Você acaba colocando tanto aquela coisa na cabeça das pessoas que vira um chiclete, né? Aquela música que toca tanto, né? O tempo todo tocando aquela mesma música em todos os lugares aonde você vai. É comercial dessa música por onde você anda, entende? Então quer dizer, quando chega um certo momento,
aquela música está na tua cabeça. Você fica, eu não aguento mais essa música. Caneta azul, azul caneta. Quem que aguenta um troço desse, rapaz? Mas entra na tua cabeça. Entra por causa de quê? Propaganda, gente tirando onda, TikTok. É para onde você vai. Caneta azul, azul caneta. Não tem como suportar um negócio desse, mas entra na tua cabeça porque os teus ouvidos são abertos, né? Então é complicadíssimo, cara, um negócio desse, né? Então, boa noite, Jason Ferrer, o Voltaire do século XXI, e a todos do chat. Entendi agora, tá bom. Boa noite, Jason Ferrer, o Voltaire do século XXI, e a todos do chat. Meu querido, muito obrigado. Doutrinação é a arma dos covardes. Eu concordo plenamente com você, Felipe. Isso é verdade. Muitos acreditam em Deus por imposição dos seus pais. Também muita verdade do Matias. Boa noite a todos. E o Edésio colocou aqui, a Bíblia é um conto de fada. Um conto de fadas. E um carpinteiro, Jesus, né? Carpinteiro, sozinho, sem nada, também sem dinheiro. Aí as pessoas acreditam, cara, não faz nada por você, nada. Aí as pessoas ficam com raiva de mim, porque quando eu digo que não faz nada, é porque de fato e de verdade não faz nada nem por ninguém, cara. E você acreditando o tempo todinho que o cara veio do céu, né, que se instalou aqui na Terra, morou entre nós, viveu 33 anos, morreu e ressuscitou. E você acreditando nessas coisas. Hades é o inferno? Hades é um deus, né? Hades é um deus. Religião por ilusão, verdade, concordo. Nada mentira da cabeça de que boa parte desse livro chamado Bíblia foi escrito pelo próprio homem. Sim, mas qual é a dúvida disso? É pelo próprio homem, na intenção de domínio através da religião. Sim, concordo plenamente. A Cleo, cantinho da Cleo, mandando aqui sorrisos aqui, ó, tá se debruçando de rir aqui, né, com essa tragédia grega aqui, né? Então, muito obrigado. Quem puder se inscrever no cantinho da Cleo, tá? Por gentileza, vai ser uma honra muito grande. Deixa eu ver. Diga não à religião. Já disse não à religião, e eu espero muito que as pessoas acordem para isso, porque a religião não é salvação para ninguém, pessoal, não discerne, não é o caráter de ninguém, não define nada para ninguém, sabe, a pessoa que você não depende de religião para que você possa ter uma postura, uma compostura social muito boa, né? Jason, sexta-feira 13, meu pastor favorito, meu querido, muito obrigado, seja muito bem-vindo, tá? E hoje eu tô muito puto. Vou trazer aqui o pastor Adélio. Domingo vai estar junto com a gente, pastor Adélio, o nosso amigo. Quem gosta vai curtir muito. O Márcio Américo vai estar contando um pouco da sua trajetória aqui para nós. Então, viva a liberdade. A Ari Santos colocou boa noite, amigo. Bom, deixa eu voltar aqui para o meu tema, para que a gente possa chegar a um denominador comum, porque eu preciso ter um tempo para essa live de hoje. Pessoal, veja, dentro da Bíblia, é somente dentro da Bíblia que você vê que existe um povo que foi separado. Aí você diz assim, poxa, Jason, tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu ia falar outra coisa aqui, mas deixa para lá. Você vê que dentro da Bíblia, somente dentro da Bíblia, o povo, que é o povo de Israel, ele fala que foi um povo separado. Né? Você diz assim, é o povo de Deus, mas é o povo de Deus por quê? Quem foi que fez essa propaganda de que eles são um povo de Deus? O próprio povo de Israel. É o próprio povo de Israel que diz que eles têm um Deus e que esse Deus escolheu a eles. Primeiro eles constroem um Deus que sai lá de Ur dos caldeus, fala com Abraão. Aí pronto, então quer dizer, Abraão já começa construindo essa imagem, essa esquizofrenia. E aí passa então tudo isso para os seus filhos, Abraão, Isaac, Jacó, neto, bisneto, tataraneto e por aí se vai. As 12 tribos de Israel, né? E depois você chega a Moisés, você tem Moisés, um grande ditador, um dos maiores assassinos sádicos que a Bíblia teve. A Bíblia demonstra, é evidente que nós temos subsídios teóricos e práticos para demonstrarmos que o Moisés, ele não foi essa coisa toda, se é que existiu, né? Então o que acontece? Mas aí você vê que Deus favorece os israelitas acima de todas as pessoas. Deus, esse mesmo Deus que você do outro lado aí adora,
Ah, porque eu adoro o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Saiba que esse Deus é o Deus mais sádico de todos os deuses. Da Assembleia dos Deuses, né? De todos os deuses produzidos pela capacidade, habilidade criativa do ser humano, esse Deus Javé, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, Elias e Jesus, é o Deus mais sádico que existe. É o mais tenebroso de todos eles. Aí você vê que em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, anota. É sempre bom que eu vou te dar muitos versículos hoje para que você possa anotar. Então você pega uma canetinha aí, vai anotando no celular, faz de alguma forma e você anota para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Porque não adianta você do outro lado simplesmente acreditar naquela cartilha, né? O padre vem aqui, passa para você uma cartilha, ou então alguém vem, te entrega uns versículos bíblicos, que é evidente que eles não vão colocar isso aqui. A única coisa que eles vão te dar aqui é assim, por exemplo, ó, Assembleia de Deus, tá vendo? Para que você vá para a Assembleia. Eles estão lá, no sinal, estão nas ruas. Aí você está pensando, bom, eles estão falando de Jesus. Não, eles estão usando o nome de Jesus para divulgar a empresa deles. Isso aqui é uma empresa, ó, tá vendo? A Assembleia de Deus aqui, ó. E aqui está o endereço, carimbado aqui ainda. Eles carimbam o endereço para que você não vá para nenhuma outra igreja. Não pensa você que o camarada que te dá isso aqui, que ele quer que você vá para a Assembleia, ou ele quer que você vá para a Igreja Universal, ou para a Igreja Testemunho de Jeová, ou no caso para o Salão do Reino, ou ele te dá isso aqui imaginando que você pode ir para qualquer igreja local aí. Não, ele quer que você vá para a Assembleia de Deus, porque o pastor compra isso aqui. E ele compra e coloca os seus gados para ficar o tempo todo nos sinais em pleno domingo à tarde. Se você do outro lado, é só você olhar, você vai para um sinal desse aí à tarde, você vê assim de gente, ó, sabe, com a camisa com o nome do pastor ainda. Né? Domingo tá assim, de gente na rua, não sei na cidade de vocês, porque às vezes uma cidadezinha muito pequenininha, né? As pessoas não fazem isso, mas no domingo é o dia certo, à tarde. Estão eles aqui com um panfletozinho. Aí o pastor do outro lado, o pastor presidente, está em casa, tranquilão, sabe, assistindo Netflix, tá aqui, ó, com um palito na boca, e só aqui, ó, desse jeito, dessa maneira aqui, ó, no ar-condicionado, tranquilo, porque ele sabe que tem pessoas voluntárias, otários voluntários para fazer esse trabalho aqui para ele, de evangelização, de publicidade, de marketing, de vendas. Ele tem uma excelente gestão empresarial, porque ele é o empresário. E as pessoas fazem isso sem sequer se darem conta do que estão fazendo. Então é bom que vocês conheçam a própria Bíblia. Aí você vê que coisa interessante, olha só, o próprio Deus aqui em Êxodo, anota aí Êxodo, capítulo 23, versículo 24, ele diz assim, ó, não te curvarás perante seus deuses. Olha a ordem sádica desse Deus. Se ele dissesse, não te curvarás perante esses deuses, e só isso, tudo bem. Mas ele fala assim, ó, não te curvarás perante seus deuses, nem lhe prestarás culto. Está falando de outros deuses. Nem seguirás as suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Quer dizer, olha o que Deus está incitando aqui, esse Deus daqui da Bíblia. Ele está incitando violência, intolerância religiosa. Se eu chego hoje para qualquer pessoa e digo assim, olha, você acha que Deus, ele permitiria, na rua, estou fazendo uma entrevista na rua e pergunto, olha, você acha que Deus me permitiria se eu entrasse em templos e acabasse com as estátuas, acabasse com o culto das pessoas, que se eu matasse todas aquelas pessoas de outros deuses, ou de outras religiões, você acha que Deus concordaria com isso? 99% vai dizer, não, de modo nenhum, Deus não concorda com isso. Mas você vê dentro da própria Bíblia. Êxodo, capítulo 23, versículo 24, está deixando bem claro que Deus manda o povo de Israel destruir todos os seus deuses e quebrar todas as colunas sagradas dos templos. Quer dizer, colunas sagradas, você quebrar aquilo que é de mais importante para a crença do outro. Esse Deus aqui está dizendo, deixando bem claro que você deve ser intolerante, até dar uma dor no teu coração. E isso aqui, já que é o próprio Deus falando, porque está falando de Êxodo, capítulo 23, versículo 24, é o Deus falando com Moisés, para que Moisés dê essa ordem, para que o povo possa chegar e destruir os deuses, as estátuas.
Veja que o Talibã fez exatamente isso, o Estado Islâmico. Pegou alguns jovens e levou esses jovens para quebrar as imagens dos protestantes, para quebrar as imagens de Buda, as imagens de Confúcio, as imagens de todos os deuses de outras culturas politeístas e culturas monoteístas também. E isso baseado em quê? Baseado no Corão, ou no Alcorão, baseado na própria Bíblia. Aí quando a pessoa diz assim, um crente vem falar para você, diz assim, vamos falar de tolerância religiosa, parece que eu não consigo enxergar esse cara. Eu digo, peraí, amigão, tu tá falando de tolerância religiosa? Como é que tu tá falando de tolerância religiosa se a tua Bíblia é o livro mais intolerante de todos os livros? Veja, anota outro versículo que é muitíssimamente importante. Êxodo capítulo 34, do versículo 11 até o 14. Moisés, nesse versículo, ele ordena que os israelitas destruam os altares e os lugares de adoração das tribos pagãs. Quer dizer, o cara está adorando um Deus que ele quer, cara. Liberdade religiosa, entenda. Liberdade religiosa, liberdade de expressão e democracia não combina com Bíblia. Eu duvido você unir essas palavras. Democracia, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Você falar aquilo que você pensa é ruim, não existe, de hipótese alguma. Aí eu fico vendo esses religiosos hoje, judeus, muçulmanos e cristãos tentando apaziguar a situação, dizendo, não, nós somos paz e amor, por favor. Para com isso. Olha o que o texto está dizendo na sua cara, na sua lata, para você fazer isso. Olha só, Êxodo capítulo 34, versículo 11 até o 14. Isso aqui é Bíblia, poxa. Mas aí tem crentes que se envergonham disso, viu? Eles se envergonham profundamente, como se eles estivessem corrigindo o próprio Deus. Eles querem corrigir o próprio Deus. Veja o que ele diz aqui, ó. O versículo 11, guarda o que eu te ordeno hoje, guarda o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, e os heveus e os jebuseus. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra de onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Isso aqui é Moisés, temendo que o povo vá adorar outros deuses, viu? Moisés. Isso aqui é Moisés, ele está dizendo que é Deus. Mas isso aqui é o próprio Moisés, com medo de perder a sua raça, com medo de perder o seu trono. É como aquelas igrejas que proíbem você de visitar outras igrejas. Isso aqui é Moisés. Moisés fala, pessoal, nós vamos entrar agora na terra de Canaã. Lá tem muitos deuses. Deuses esses que são muito amorosos, deuses esses que às vezes são muito bons. Vocês vão gostar deles. Mas não me larguem. Não me deixem, porque sem vocês eu não sou nada. Eu vivo com a lã de vocês. Então, se vocês saírem da minha presença, me perdoa, da presença do Senhor, o Senhor vai castigar vocês. Vai pesar a mão poderosamente. Deus vai arrancar seus filhos. Ele vai arrancar sua vida. Ele vai quebrar com toda a sua produtividade. Então, tome cuidado. Não adore outro Deus, nem por brincadeira. Porque Deus, que sou eu, que inventei esse Deus, sou um Deus zeloso. Pronto. Isso é Moisés falando. Isso é o escritor falando. Aí ele diz assim, versículo 12. Versículo 13. Mas os seus altares transtornareis. Os seus altares, quer dizer, você pegar um altar de uma pessoa, olha a tolerância. Tolerância bíblica é isso aqui, ó. Coisa que pastor não quer ler dia de domingo para os seus membros, né? Não quer ler isso. Pastor não chega, vamos quebrar, vamos matar hoje, vamos hoje acabar com o culto dos outros. Aí vem a Constituição, a praga da Constituição no seu artigo 5º, que dá liberdade de expressão para as pessoas. Pensando uma coisa dessa, indo contra a Bíblia. A Constituição vai contra a Bíblia. Aí ele diz assim, versículo 13. Mas os seus altares transtornareis, e suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso ele é. Mas quem é o Deus zeloso? Fala para mim, quem é o Deus zeloso? Coloca nos comentários, que eu quero ver que se vocês pegarem essa ideia, quem é o Deus zeloso desse versículo aqui? Me fala quem é.
Tá bom? Vou aqui ver os comentários para que vocês me digam quem é esse Deus zeloso, para ver se realmente vocês estão entendendo ou não estão entendendo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não. Tem alguém que me diga mais ou menos o que, que vocês acham que é esse Deus zeloso? Pobres leigos que não conhecem a história do povo de judeus, acredita, tal, ok. A notificação não me avisou. Pois é, olha só, Débora. Olha que coisa interessante. A notificação do YouTube. YouTube, como é que é, YouTube? Vai mandar notificação pro pessoal? Não vai, meu querido. Vai querer me prejudicar aqui, YouTube? Então, Moisés, pronto, tá aí. Pegaram a charada. Exatamente isso, pessoal. É como aquele cara com medo. Aquela pessoa que tem medo de perder os seus membros. Aí ele coloca Deus no meio. A Deus é amor é assim. A Deus é amor. Quem é da Deus é amor sabe disso. Não vão para outras denominações. O Senhor Deus não permite. Olha isso. Olha a esperteza do cara. É marketing puro, não é não? O cara chega à Congregação Cristã do Brasil. Aí você vê a Igreja Universal dizendo, vocês não vão sair daqui para ir para outra igreja. Aqui é salvação. As Testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Não vão sair daqui. Então quer dizer, isso é Deus? Não, isso é o presidente. Vocês não percebem isso, não? Isso é o presidente proibindo você, que é a ovelha dele. Ele quer mudar, mandar na sua decisão. Você não pode adorar outro Deus. Você não pode ir para outra igreja. Você não pode fazer parte, nem para visitar. A Deus é amor, não deixa nem você visitar outras igrejas. A Congregação Cristã do Brasil, nem por brincadeira deixa você sair da igreja. Se você sair, imagina se você sai, você senta no banco de uma outra igreja e você se sente bem ali, né? E fica lá. Aí vai ser fidelizado. Isso é fidelização. Para quem estuda marketing, vendas, gestão empresarial, sabe o que é fidelização, pessoal. Moisés está tentando fidelizar o povo. Ele está com medo aqui no capítulo 34 de fazer isso, né? E aí você vê aqui um outro texto também. Deixa eu ver aqui. Luz que liberta, exatamente isso. Vamos lá. Vocês estão conversando aí ainda. Moisés... Quando ele... Veja como é que são as coisas. Deus diz para Moisés exterminar todos os residentes de Canaã. Quer dizer, Moisés criou um povo. Deus, aquele Deus de Abraão. Mas quem é esse Deus de Abraão? O povo perguntou. É o povo, é o Deus de Abraão, aquele mesmo Deus que os nossos antepassados e tal. Esse Deus quer que a gente vá para o deserto. Mas a gente não pode ficar aqui no Egito, não. Tem que ir para o deserto. Porque no deserto eu tenho condições de mandar em vocês. Eu tenho como fazer os meus truques. Né? Eu vou subir ao monte para falar com Deus e Deus vai falar através de mim. E vocês vão obedecer tudo quanto Deus mandar. Se ele disser, vem me chupa. Acabou. É o que Deus quiser, vocês vão ter que fazer. Amém, Moisés. As ovelhas disseram. Aí Moisés agora... Ele pede para que o povo extermine todos os residentes de Canaã. Por quê? Porque Moisés quer acabar com o povo de Canaã? Justamente por causa da influência. Porque Canaã tinha uma influência religiosa politeísta muito forte, muito grande. Então ele destruindo e calando a boca desse povo, ele consegue então manobrar o povo melhor, para que o povo não escute. Quer dizer, se feche. Fique surdo, mudo e cego. Não veja. Tape os seus ouvidos. Olha o que Moisés fala. Veja. Já viu aquele cavalo? Você coloca... Como é que é o nome daquele negócio aqui? Coloca aqui no cavalo? Coloca aqui no cavalo. Como é que é o nome, pessoal? Me dá um nome aí que eu esqueço às vezes, tá? Moisés, ele chega a comparar as pessoas com cavalo. Em outras palavras. Vou te explicar como. Olha o que Moisés fala. Não olhes nem para a direita, nem para a esquerda. Apenas para o que eu falo para você. Aliás, para o que Yahvé quer falar para vocês. E é desse jeito que funciona. É assim que esse homem, Moisés, Josué, Caleb, todos eles trabalharam nessa forma. Exterminar a oposição para que ele possa ter a razão. É desse jeito. Então, em Números capítulo 33, vai anotando. Não é cabresto não, né? Anota esse versículo. Números, capítulo 33, versículos 50 e 52. O próprio Deus, ele está dizendo, Deus,
entre aspas, que era o próprio Moisés, Deus dizendo para Moisés exterminar os residentes. Viseira, o povo está falando aí? Pronto, viseira. É isso. Moisés olhou para os cavalos e percebeu que os cavalos tomavam susto. Então, a viseira é importante para o cavalo. Você coloca a viseira aqui no cavalo, ele não olha para a direita. Está aqui, ó, eu fazendo o gesto aqui desse lado de cá. Ó. Eu não estou vendo. Quer dizer, estão os deuses aqui me chamando, os profetas me chamando, não estou vendo. Quer dizer, aqui do outro lado, você fecha também. Eu posso aqui estar desse lado de cá fazendo diversos movimentos que eu não vejo. Eu estou só olhando Moisés, Deus e Deus. Aí eu coloco aqui a viseira. Moisés fala, não olhe nem para a direita e nem olhe para a esquerda. Olhe unicamente para Yahvé, que no fundo sou eu. Aí você vê que em Números, capítulo 33, versículo 50, ele manda o povo exterminar todos os residentes de Canaã e destruir todos os seus símbolos religiosos e posses. Veja, por que Moisés manda sempre as pessoas destruir os símbolos religiosos delas? Porque as pessoas eram politeístas. Elas tinham tendências ao politeísmo. E Moisés queria o monoteísmo, porque ele era o único Deus. Você compreende? Aí você vê também em Deuteronômio, anota, por gentileza anota, Deuteronômio capítulo 2, versículo 33 e 36. Veja, esse versículo é interessante porque, seguindo as instruções de Deus, Londres, tem gente de Londres aí também, né? Que legal, seja muito bem-vindo. Então, seguindo essas próprias instruções de Deus, os israelitas destruíram todas as cidades. Moisés, ele pede para que as pessoas destruam todas as cidades, acabe com todo mundo. Até crianças, pessoal. Tudo que você pode imaginar. Todas as cidades, todos os homens, todas as mulheres, não deixem nada. E aqui o texto, olha o que diz, eu vou ler com vocês. É com vocês. Eu não gostaria que você fosse preguiçoso do outro lado, não. Queria que você se interessasse e lesse. Logo no capítulo 2 de Deuteronômio, no início, você vai ver aqui no capítulo 30, no versículo 33, diz assim, ó. Tem alguém pedindo Pix? Nelson Albino. Tá, eu vou colocar aqui, Nelson. Eu não sei se o Nelson está pedindo o negócio aqui do Pix. Tá, Nelson? Tá bem aqui, Nelson. Se você, do outro lado, quer nos ajudar, nos fortalecer, tá bom? Tá aí. Esse aqui é o nosso Pix, falaateu@gmail.com. Tá ok? Você pode ficar à vontade aí. Deixa eu me ler aqui rapidamente. Veja que coisa interessante. Ele falou assim, ó. Ai. Deixa eu ver onde é que tá o texto. Aqui, ok, pronto, ok. Deuteronômio 2, 33. Veja o que ele diz. O Senhor nosso Deus, veja que ele começa sempre com Deus. O mentiroso é sempre assim. O picareta sempre começa falando em Deus. Todos os políticos começam falando em Deus. Já percebeu isso já? Picareta de altíssima qualidade. Quando ele quer que você faça alguma coisa, ele não pede. Ah, faz pra mim? Não. Deus está mandando te dizer. Deus está mandando te falar. Às vezes as pessoas querem alguma coisa de você e falam assim, poxa, Deus te abençoe em dobro. Deus vai te dar em dobro. É sempre Deus. O picareta é sempre assim. Ele começa falando em Deus. Aí diz o seguinte, e o Senhor nosso Deus nulo deu diante de nós e o ferimos, a ele e a seus filhos. Veja que arrogância, que prepotência do povo de Israel. Eles estão aqui zombando do povo, porque eles conseguiram entrar na cidade e matar todo mundo. Olha só que coisa. Ele conseguiu entrar na cidade, o povo de Israel, e matar todas as pessoas, inclusive crianças. E agora eles estão zombando dessas pessoas. Aí ele diz assim, ó. E o Senhor nosso Deus nulo deu diante de nós e o ferimos a ele. Olha que amor, ao amor. Ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruíamos todas as cidades. Isso aqui eles estão se orgulhando. Gente, isso aqui eu choro quando eu vejo uma coisa dessa. Eu choro quando eu vejo uma coisa dessa. Eu vendo pessoas se gabarem de ter matado crianças.
de ter matado idosos. Eles estão fazendo um balanço aqui. Sabe o que é um balanço? De todas as tragédias que eles fizeram. Eles estão fazendo um balanço de tudo, dizendo, olha, nós fomos lá. Você sabia que nós destruímos eles? Acabamos com eles, pisamos eles. Pesamos legal, matamos os filhos deles. Está aqui escrito. Ó. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades de homens e mulheres e crianças. Não deixamos ninguém vivo. Está aqui escrito na Bíblia. Não deixamos ninguém vivo. Eles estão se vangloriando. O povo de Israel está se vangloriando de ter matado crianças e não ter deixado ninguém. Eles estão se vangloriando diante de Moisés, dizendo, Moisés, ou o superintendente, nós conseguimos fazer isso, nós matamos essas pessoas. Somente tomamos por presa o gado. Olha só, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. E eles estão se vangloriando nesse versículo, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 33 até o 36. Eles estão... Pessoal, você sabe o que é isso? Você sabe a gravidade disso? Você sabe o que é uma pessoa, chegar uma pessoa e se vangloriar? Imagina só imagina a cena. Imagina aqui, rapidinho, olha pra cena. Imagina, aqui eu tenho um auditório aqui, uma pessoa só no meu auditório. Eu fico com uma pessoa aqui no meu auditório. É que eu sou de auditório, né? Eu sou apresentador de auditório. Como eu não tenho auditório, eu fico falando aqui o tempo todinho. Aí o que acontece? Pensa comigo. Imagina que tem traficantes, todos eles lá reunidos no morro tal. E esses caras começam a dizer, fulano, fui lá, roubei aquele cara, o cara, sabe, deu o celular pra mim. Quando ele deu o celular, cara, eu puxei a arma na hora e dei 2 tiros no peito dele. E peguei a moto e saí rindo, meu irmão. Aí o outro fala, ó, queimei o cara, coloquei pneus nele. Queimei o cara todinho lá, o cara gritando. E eu queimei, coloquei gasolina, mano. E queimei ele lá. O outro fala, arranquei o pescoço do cara. Eu aconteci. Imagina um balanço desse entre traficantes. Dizendo sobre as maldades que cometeram. Exatamente isso. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 32 até o 36, ele fala exatamente desse balanço. Eles estão relatando. O povo de Israel, os terroristas, povo não. Os terroristas de Israel, e encho a boca para falar isso, terroristas. Porque se esse povo tivesse nos dias de hoje, você pode ter a mais absoluta certeza e sinceridade que eles estariam queimando os aviões por aí, derrotando pessoas e andando com fuzis, granadas e fazendo grandes e grandes assaltos, aonde Bin Laden ia ficar com receio desses caras. Obrigado. Adriano Ribeiro mandou um pix para incentivar o trabalho. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui. Obrigado, Adriano. Agradeço pelo carinho, meu querido, viu? Não pense você que é fácil essa luta, não. Não é fácil. A Débora Davis, eu acho que é isso, mandou 4,49 de euros. É euros aqui, não é isso? Mandou euros. Brigadão, minha querida. Ó, fortíssimo abraço para você. Obrigado por você reconhecer o nosso trabalho, tá certo? A Yuri Deona, poxa, cara, sempre conosco. Muito obrigado, Yuri. Também mandou um superchat para nós de R$10. Muito obrigado. Né? Ivan tá dizendo a Bíblia se contradiz. Verdade. Boa noite, sou seu fã. Obrigado, meu querido. Obrigado, agradeço pelo carinho. O Príncipe Ateu tá junto com a gente aqui, rapaz, que legal. Não é crente. Aqui enchendo o saco. Qual é a sua? Tá falando com crente ali, né? Monique tá junto conosco. Obrigado, Monique, pela sua presença, querida. Agradeço mesmo pelo carinho. Sérvio, eu adoro os comentários do Sérvio. Muito, muito inteligente o comentário desse cara, velho. Terreiros de macumbas são iguais pátios de hospícios. Tem gente fingindo ser Napoleão, índio, cangaceiro, nordestino, pilantra e por aí se vai. Concordo. Eu gosto muito dos seus comentários, cara. Bem interessante, inteligente e bem sarcástico também, né? Tem um ácido muito grande, isso é muito bom. Deixa-me ver mais aqui dos amigos. Profeta do óbvio. Profeta do óbvio é quem, hein? É o Dentinho, não? Profeta do óbvio. É o Dentinho?
Eu não sei se é o Dentinho. Curiosidade, foi o Estado de Israel que inaugurou o terrorismo moderno que conhecemos. Verdade, concordo, tá aí. Concordo plenamente, isso mesmo. Né? Máscara lateral, estão falando, acho que do cavalo, né? Exatamente isso. Você entende como é que é o ditador? É isso, ele quebra com a liberdade de expressão das pessoas. E eles querem colocar essa máscara lateral. Porque com a máscara lateral, pessoal, como é que eu vou olhar? Veja, tô aqui, ó. Como é que eu olho? Não tem como olhar. Se eu tampo de um lado, tampo de outro, não tem como olhar. Tá bom, eu vou só olhar para frente. Acabou o problema. É isso que ocorre. E é exatamente isso, é dessa forma que funciona. Os líderes religiosos, eles não estão interessados em você, meu querido. Você morre, vem mais 100, e a conta nunca fecha. São terroristas. Você não pode olhar com um olhar poético para Elias. Você não pode olhar com um olhar de romance para o profeta Moisés, para o profeta, para o rei Jeú, né? Um dos maiores assassinos de Israel, Davi. Eu vou colocar meu nome de um assassino, né? De um genocida, de um infanticida chamado Moisés ou Davi. Sabe, coloca Hitler, Mussolini, sei lá, coloca qualquer outro nome. Você entende? É impressionante um negócio desse, as pessoas ficam olhando isso. Vamos lá, veja se eu estou errado. É a síndrome de Estocolmo. É quando você começa a priorizar e a se apaixonar, a se afeiçoar pelo seu próprio algoz. É isso mesmo? É a síndrome de Estocolmo, pessoal? Ou eu estou errado aqui? É isso que acontece. O camarada olha para Moisés, mas ele fez todas essas atrocidades. Não, ele fez o que Deus mandou. Ora, então qual é a diferença desse povo aqui fazendo o que Deus mandou e o Estado Islâmico matando, metralhando, acabando, arrancando o pescoço, dizendo que está amando do próprio Deus Alá? Qual é a diferença? Diga aí, tem alguma diferença? É porque meu Deus foi quem mandou. E o Deus deles não é Deus. É o que, finalmente? Então fica complicado você entender isso. Jason, aqui, ó. Jason, hoje me envergonho de ter sido salvo por muitos anos. É como se eu fosse outra pessoa. Exato, eu sou outra pessoa. Outra pessoa pode se considerar outra pessoa. Né? Antrólios que são colocados no cavalo. Antrólio, caramba, cada nome, viu? Cláudio Loyola, obrigado pela sua presença, meu querido. Síndrome de Estocolmo, exato, caracterizada por um estado psicológico de intimidação, violência ou abuso, em que a vítima é submetida por seu agressor. Exatamente, é isso que Moisés fazia. As pessoas tinham uma paixão e medo por Moisés, porque Moisés mandava matar na cara dura, mandava matar o próprio pai, mandava matar mãe. Você fala, não, Jason, aí também já é demais. Não acredito nisso, não está na Bíblia. Está na própria Bíblia. E as pessoas hoje sofrendo da síndrome de Estocolmo, porque elas leem a Bíblia como uma literatura divina. Elas não leem a Bíblia como realmente você pega um livro aqui, pronto, vou ler aqui um livro tal, e vou ler, acabou. Uma literatura normal. Para que você possa ter senso crítico. Se você não tem senso crítico, aí acabou, meu amigão. Complicado, muito complicado mesmo. Aí você vê que, olha que coisa interessante, né? Os israelitas, ainda em Deuteronômio, eu li Deuteronômio capítulo 2, versículo 33 e 36. É bom que você do outro lado anote. Meu som tá bom aí? Tá legal o meu som? Dona Regina tá aqui também, né? Forte abraço para Dona Regina. Os israelitas, com a ajuda de Deus, mataram todos os homens, mulheres e crianças de todas as cidades. Deuteronômio capítulo 3, versículo 3 até o 6. Aí veja, olha a tolerância religiosa. Deus, no caso, Moisés e a sua tropa, a sua elite, né? Moisés, Josué, Caleb e outros terroristas daquela época ali. Ele destruiu todos os seguidores de Baal. Olha o que está escrito ainda, Deuteronômio, não é isso? Deuteronômio capítulo 4, versículo 3. Veja que coisa. Por isso que você, do outro lado, não deve se esquecer de citar a Bíblia para frente. Porque ele fala, nós somos tolerantes. Tolerantes como?
O que é tolerância para você? Porque eu não entendo isso. Ah, porque está na tua própria Bíblia. Olha aqui, ó, Deuteronômio 4:3. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Mas não foi Deus que consumiu. Não é Deus que vem aqui e passa a faca no teu pescoço. Quem passa a faca no teu pescoço é um jagunço que é dominado por uma ideologia miserável da religião. Ele acredita que é Deus que está mandando ele fazer isso. Se você pedisse para que o jagunço pegasse essa faca, se você pega essa faca e você agora pede para que o jagunço largue essa faca, para que Deus possa ele mesmo pegá-la e colocá-la no seu pescoço, não vai acontecer. Por que não acontece? Porque não existe Deus algum agindo em canto nenhum. É só isso. Nada mais. Dona Regina está por aqui. Jason Ferreira, gratidão por mais este rico conteúdo. Exato. Anote, viu, Dona Regina? Anote todos esses versículos bíblicos. Porque Deus está no controle. Eu entendi perfeitamente aqui, viu, profeta do óbvio? Deus está no controle. Mas é isso que os ditadores fazem, colocando sempre uma entidade invisível que te vê em todos os lugares e que sabe dos teus pensamentos, sabe do teu coração, sonda o teu entendimento, sabe do teu entendimento. E esse Deus está investigando o tempo todo aquilo que você está dizendo. Então fica fácil para um ditador chegar e dizer para você que isso ou aquilo. Aí você veja aqui uma coisa interessante. O próprio Moisés ainda, ele com medo. Olha o medo de Moisés. Se você for pegar, leia, Êxodo capítulo 23, versículo 32. Moisés diz assim, fique longe daqueles que adoram um Deus diferente. Se as pessoas fossem seguir a Bíblia, olha o que aconteceria. Você deveria ficar longe de uma pessoa que adora um Deus completamente diferente de você. Porque a Bíblia está dizendo isso. Êxodo capítulo 23, versículo 32. Olha o que diz. Não farás concerto algum com eles e com os seus deuses. Então quer dizer, se Deus está dizendo, está deixando bem claro o próprio Deus de Moisés, que é o próprio Moisés, para você ficar longe, não fazer nenhum tipo de concerto, não tolerar ninguém que adore outro Deus que não seja o Deus de Israel. Isso é bem exclusivo, isso é bem claro, isso é único, isso é cristalino, isso é claríssimo. Moisés com medo do povo se interessar por um outro Deus. Aí eu pergunto, se a sua mãe aí agora for espírita, ou se ela for de um centro umbanda, de um candomblé, pertencer a alguma outra religião, será que você vai estar junto com a sua mãe? Vai morar com a sua mãe? Vai fazer algum concerto com ela? Mesmo a Bíblia dizendo, tem aqui Fábio? Professor Fábio de Oliveira perguntando se estou com raiva dele. Que isso, rapaz? Não, amigo. Não é nada disso, não. Deixa eu ver aqui o Fábio. Com Jason Ferreira. Está com raiva de mim? Nunca mais lê um comentário meu. Meu amigo, me perdoe. Me perdoe, porque eu fico numa outra tela aqui. Aí onde passa aqui os superchats, manda aqui os chats. Aí eu fico um pouquinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Começou há muito tempo. 50 minutos. 50 e poucos minutos já começamos essa live. Então, ó, nenhuma raiva, viu, meu amigo? É porque eu tô numa outra tela aqui para pegar os versículos bíblicos aqui e ler junto com o pessoal. É por isso que eu não tô aqui o tempo todinho vendo quem é que tá interagindo conosco aqui nos comentários. Mas, ó, forte abraço aí. Quem puder, se inscreve aqui no canal do Fábio, professor Fábio de Oliveira. Tem gente que foi ateu, agora voltou para Jesus, exatamente, uma coisa inacreditável, né? Então você vê que aqui o próprio Moisés, ele está com medo disso. Aí o que acontece? Então ele pede para que você fique longe. Moisés, ele não tolera a adoração de qualquer outro Deus, não adianta, você não pode, de hipótese alguma, de maneira alguma, é proibido você adorar outro Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Êxodo 34, 14, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso ele é. Então, se você se inclina para um outro Deus,
Se você, por exemplo, visita uma outra religião, se você agora tolera algum outro tipo de Deus, ele está deixando bem claro para você que você pode ser morto por causa disso. Você pode receber a pena capital por causa disso. Se você sacrificar outros deuses, ou se você adorar a outro Deus, você também vai ser morto. Êxodo 22 agora. Eu estou aqui em Êxodo, capítulo 22, versículo 20. Se você adorar outro Deus, não adianta. Se você agora, está acreditando no Deus de Israel, e você agora vai adorar um outro Deus, é pena de morte. Olha o que diz aqui o texto, Êxodo 22, 20. O que sacrificar os deuses, e não só ao Senhor, será morto. Então, o que sacrificar a outro Deus, e não só unicamente ao Senhor, será morto. Pena de morte. Moisés está decretando para as pessoas que quiserem ter liberdade religiosa. Foi isso que eu fiz no meu vídeo de Jezabel e no meu vídeo de Josué. Se vocês puderem dar uma olhadinha, tem um vídeo lá meu de Jezabel no meu canal, recente agora, onde eu falo sobre tudo isso. Não é Deus aqui. Isso aqui é Moisés. Moisés proibindo as pessoas terminantemente, dando pena de morte em Israel para qualquer pessoa que adore outro Deus. Não pode sair. Se entrou, não sai. Você é meu, você pertence a mim. Você é do povo que me pertence. Você é um gado meu. Acabou. E se você sair, vai morrer. Acabou. E aqui, em Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 2 até o 7, você não pode desistir de Deus, senão ele te mata. Se você, por algum momento, desistir do Deus de Israel, a Bíblia está deixando bem claro, em Deuteronômio 17, que ele te mata. Então qual é o caminho? O caminho é a viseira. Você tem que colocar essa viseira aqui, olhar apenas para ele e acabou. Olhando apenas para Moisés. E acabou. Outra coisa, Deuteronômio 13. Esse capítulo de Deuteronômio 13 é o capítulo mais horroroso de toda a Bíblia. Você não pode frequentar, você não pode visitar outra religião, senão Deus te fulmina. Você não pode convidar ninguém a ir para uma outra religião. Você não pode, se você chegar, for a tua mãe chegou para você e disse assim, ó fulano, vamos para uma outra religião, ou então teu irmão chegar te chamando para outra religião. Em Deuteronômio capítulo 13, está deixando bem claro para você que se você for para uma outra religião, você deve matar essa pessoa que te chamou. É exatamente isso. Mas, Jason, só me chamaram, não me forçaram. Não te forçaram, não me forçou. Mas se essa pessoa te chamar, em Deuteronômio capítulo 13, versículo 6 até o 12, está deixando bem claro que se essa pessoa for tua mãe, for teu pai, for teu amigo mais amado e mais chegado, se essa pessoa for teu filho, ou for a tua filha querida do teu coração, pegue a sua espada, pegue sua faca e mate essa pessoa. Aí tem pessoas, teólogos, que dizem que é pra gente concordar com isso. Aí eu pergunto, isso aqui é síndrome de Estocolmo ou não é? Como é que eu vou matar minha mãe por causa de um livro da Era do Bronze? Por favor. Não tem condição, né? E aí você vê que aqui eu separei alguns versículos para vocês. O próprio Deus, olha que coisa, o próprio Deus, ele encoraja os israelitas a roubarem os egípcios. Você fala, não roubarás, não é? Não está escrito não roubarás? Não matarás? Pois é. Mas eu não sei para quem Deus falou não matarás e não roubarás. Já que ele manda matar e manda... O que o Jason Ferrer faz nessa live não é simplesmente criticar religião, e isso precisa ficar muito claro logo de início, principalmente para quem está chegando agora no ateísmo. Muita gente acha que ateísmo militante é só provocar crente, zoar pastor ou fazer piada com Bíblia. Isso até acontece na superfície, mas não é o núcleo do trabalho. O que o Jason faz aqui é muito mais sério, mais profundo, e justamente por isso, muito mais perigoso para o sistema religioso. Ele desmonta a engrenagem interna da crença. Ele não bate na porta, ele entra na sala de máquinas. A religião funciona como um sistema fechado de ideias que se sustentam mutuamente.
Uma crença justifica a outra, que reforça a próxima, criando uma rede onde nada precisa ser provado, apenas aceito. Jason pega uma dessas ideias centrais, a noção de que existe um poder místico no sangue de Jesus, e faz algo que quase ninguém dentro da religião faz. Ele para e pergunta. Não pergunta com ironia, não pergunta com ódio, mas pergunta com calma e insistência. Como isso funciona? Onde isso atua? O que muda concretamente na realidade material? Essas perguntas parecem simples, quase infantis, mas são devastadoras. Porque a religião não foi construída para responder perguntas desse tipo. Ela foi construída para silenciar perguntas. Quando alguém diz, o sangue purifica, aquilo soa profundo, mas não explica nada. Purifica o quê? De quê? De que forma? Em que nível? No corpo? Na mente? Na sociedade? Jason mostra que, quando você exige definição, a frase se dissolve. Esse é o coração do ateísmo militante, não aceitar afirmações vagas como se fossem explicações. Richard Dawkins resumiu isso de forma brutal ao dizer que aquilo que pode ser afirmado sem evidência pode ser descartado sem evidência. Jason não cita isso de forma acadêmica, mas aplica exatamente essa lógica. Ele não grita, não humilha, não ameaça. Ele apenas insiste em clareza, e o sistema religioso odeia clareza. Quando a clareza entra, o discurso religioso começa a escorregar. A explicação vira metáfora, a metáfora vira música, a música vira emoção, a emoção vira prova. Jason expõe esse truque o tempo todo. O sangue protege, dizem. Protege de quê? De doença. Então por que crente morre de câncer? Protege de acidente. Então por que gente fiel sofre tragédia? Protege do mal espiritual. O que é isso exatamente? Onde isso pode ser medido? A religião não responde, porque não pode responder. Então ela muda o campo de jogo, sai da realidade objetiva e entra no campo subjetivo. Eu senti. Minha vida mudou. Eu creio. Jason desmonta isso mostrando que sentir não é sinônimo de verdade. Emoção não valida a afirmação factual. Isso é um ponto fundamental para quem está se formando no ateísmo militante. Bertrand Russell já alertava que a certeza absoluta costuma ser inimiga da inteligência. A religião vem de certeza pronta, embalada, confortável. Jason faz o oposto. Ele devolve a dúvida ao lugar de ferramenta. E isso assusta, porque a dúvida liberta, mas também tira o chão de quem construiu a identidade inteira em cima da fé. Outro movimento importante que Jason faz é a comparação entre religiões. Ele mostra que tudo aquilo que o cristianismo apresenta como exclusivo aparece em outras tradições religiosas com nomes diferentes. Cura, libertação, transformação de vida, sensação de presença espiritual, promessa de salvação. Tudo isso existe no espiritismo, no islamismo, no hinduísmo, nas religiões africanas, no xamanismo e em dezenas de outros sistemas de crença. Esse ponto é essencial porque destrói a ideia de privilégio religioso. Se todo mundo sente a mesma coisa em religiões diferentes, então o fator não pode ser o sangue, a cruz ou o nome. O fator é humano, psicológico, social, cultural. Christopher Hitchens dizia que a religião não oferece respostas, oferece consolo embalado como resposta. Jason traduz isso de forma acessível, mostrando que o mecanismo é o mesmo, só muda o rótulo. Quando alguém entende esse mecanismo, acontece algo irreversível. Não dá mais para ouvir os mesmos discursos do mesmo jeito. A magia some. O encantamento quebra. É como descobrir o truque do ilusionista. E é exatamente por isso que esse tipo de conteúdo é tratado como perigoso. Não porque ele agride pessoas, mas porque ele desmonta ideias. Esse estudo é fundamental para o ateu militante entender que o confronto real não é contra indivíduos, mas contra estruturas mentais, contra ideias que sobrevivem porque nunca são questionadas. Jason, nessa live, entrega ferramentas básicas mais poderosas: perguntar, exigir definição, pedir evidência, recusar resposta emocional como se fosse prova.
No Brasil atual, onde o obscurantismo cresce, onde religião se mistura com política, moral e controle social, esse tipo de formação não é luxo. É necessidade, é base, é trincheira intelectual. E é por isso que esse conteúdo, mesmo antigo, continua mais atual do que nunca. Avançando a partir disso, a gente precisa entender por que esse tipo de crença continua sobrevivendo, mesmo quando já foi desmontada racionalmente. Porque se fosse só falta de lógica, bastava explicar uma vez e pronto. Mas não é assim que funciona. O sistema religioso não se sustenta pela razão. Ele se sustenta pela identidade. Quando uma pessoa se mistura completamente com a crença, questionar a ideia passa a ser sentido como um ataque pessoal. Não é mais isso é verdadeiro ou falso, vira quem eu sou. Jason deixa isso claro quando mostra que o fiel não defende argumentos, ele defende pertencimento. Igreja vira família, doutrina vira identidade, fé vira escudo emocional. E mexer nisso gera medo real. É aqui que o ateu militante precisa ser inteligente. Bater de frente não é humilhar, é descolar a pessoa da ideia. Mostrar que ela não é a crença, que duvidar não destrói caráter, que questionar não transforma ninguém em algo pior. O sistema religioso cria uma falsa dicotomia, ou você acredita, ou você se perde. Jason desmonta isso mostrando que essa ameaça nunca se confirma na realidade. Outro ponto essencial é perceber que o discurso religioso se adapta. Quando não consegue provar, ele muda de terreno. Sai da realidade e vai para o simbólico. Sai do concreto e vai para o emocional. Sai da pergunta e vai para a história pessoal. Por isso, o ateu militante precisa manter o foco. Qual é a afirmação? Onde está a prova? Essa postura não é arrogância, é método. É o mesmo método usado na ciência, na justiça, na vida prática. Se alguém afirma algo extraordinário, precisa apresentar algo proporcionalmente forte para sustentar. Quando isso não acontece, não é agressividade apontar o vazio, é honestidade intelectual. É assim que se avança. Não gritando mais alto, mas pensando melhor. Chegar até aqui já diz muito. Significa que você não está mais só consumindo conteúdo por curiosidade. Você está começando a se posicionar. E isso é importante deixar claro, ateísmo militante não é moda, não é fase e não é performance de internet. É postura diante da realidade. É compromisso com honestidade intelectual, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso isola. O trabalho que você viu aqui, trazido pelo Jason e resgatado pelos canais, não existe para convencer todo mundo. Ele existe para oferecer ferramentas, para que quem quiser pensar tenha como pensar, para que quem quiser questionar saiba por onde começar, para que ninguém fique refém de frases prontas, ameaças emocionais ou respostas que não respondem nada. Ressuscitar conteúdos antigos não é, assim, só nostalgia. É resistência. Em um país onde o obscurantismo se reinventa, onde líderes religiosos ganham espaço político, midiático e emocional, espalhar pensamento crítico é um ato profundamente político, mesmo sem partido nenhum envolvido. É plantar dúvida onde só havia medo. É abrir fresta onde só havia dogma. Se você está chegando agora no ateísmo, saiba de uma coisa. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa virar especialista. Não precisa decorar nome de filósofo. O que você precisa é manter a pergunta viva e não aceitar menos do que explicações honestas. Isso já te coloca em outro patamar. Então a chamada é simples e direta. Compartilha esse material. Fortalece os canais. Comenta. Participa. Faz circular. Não por vaidade, não por dinheiro, mas porque ideias só sobrevivem se forem transmitidas. E ideias que libertam precisam circular mais rápido que ideias que aprisionam. Agradecimento a quem constrói isso junto, a quem assiste, a quem questiona, a quem discorda com honestidade. Isso aqui não é um ponto final, é continuidade.